Nosso grupo vai apresentar um seminário sobre o desenvolvimento distribuído de software. Os integrantes são Douglas, Isabela, Israel e Rodolfo. Começando, introduzir o que é um sistema distribuído, que é um sistema formado por vários computadores diferentes conectados a uma rede. E os pontos fortes, os principais pontos fortes do sistema distribuído é o compartilhamento de recursos, que é possível devido a serem vários computadores interligados por uma rede, então eles conseguem trocar informações necessárias durante as execuções de processos. A abertura, que como a gente consegue ver aqui nessa imagem, é referente à interpolaridade, a capacidade de trabalhar com diversas linguagens e softwares diferentes. A concorrência, que é a execução de mais de um processo ao mesmo tempo, já que são vários computadores envolvidos. A escalabilidade seria referente ao crescimento do sistema de acordo com a demanda, e a tolerância a defeitos, a capacidade de, se der problema em um processo, ele continuar executando os demais sem ter perda total. As questões sobre os sistemas distribuídos são as questões que devem ser levantadas pelo projetista no momento da análise do sistema. As questões referentes à transparência seriam referentes a quão relevante ao usuário saber que saber o que é um sistema distribuído e também saber que ele vê o sistema distribuído como um único sistema. A abertura seria referente aos protocolos, se eles vão dar mais liberdade para o lado da interpolaridade, se eles vão ser mais restritivos. A escalabilidade seria como projetar o sistema de forma que ele consiga crescer de acordo com as demandas. A proteção seria como definir as políticas de proteção que se apliquem ao conjunto de sistemas gerenciados independentemente. A qualidade de serviço é como gerar um sistema com qualidade de serviço minimamente aceitável, tanto na implementação quanto na prestação dos serviços, né, no serviço que o usuário vai usar. E o gerenciamento de falhas é como que o sistema vai lidar com detecção, contenção e reparo dos erros das falhas. Voltando agora para a questão da proteção, quer dizer, da política de proteção do sistema distribuído, ela é uma área que ela é muito delicada, tem muita dificuldade de ser bem estabelecida, porque os componentes do sistema são parte de várias organizações diferentes. E cada uma das organizações acaba tendo uma política de proteção e uns mecanismos de proteção próprio, que acabam muitas vezes sendo conflitantes entre si. Aí aqui, essa imagem aqui era para lembrar o escudo, né? São referentes aos principais ataques que o sistema distributivo está sujeito, sendo os ataques de interceptação referentes à interceptação de dados por um invasor do sistema. A interrupção do processo por meio de um invasor, a modificação de dados do sistema e, por fim, a fabricação seria a fabricação de dados que eles não deveriam existir no sistema por um invasor. As interações no sistema distributivo elas se dividem entre as interações procedurais e as interações baseadas em mensagem, sendo as procedurais a que envolvem um computador que chama o serviço, que é oferecido por outro computador, e espera receber esse serviço. Enquanto a interação baseada em mensagem é um computador que envia as informações que ele quer da requisição por meio de uma mensagem, pega e envia para outro computador. O modelo de iteração, ele tem a analogia do restaurante, que seria a iteração procedural, uma conversa entre o cliente e o garçom, onde ele vai detalhar o que ele quer, seja o prato, o acompanhamento, a bebida, para o garçom, e o garçom vai anotar. Enquanto a interação por mensagem seria a comanda que o garçom fez e que ele vai entregar na cozinha para receber o prato e levar para o cliente. Os sistemas distribuídos, uma versatilidade muito grande por conta da sua interpolaridade. Então, ele precisa de alguma ferramenta para fazer a interpretação, que seja capaz de manter a boa comunicação entre todos os softwares e todas as áreas do sistema. E o middleware é responsável por fazer isso. É o intermediador. Ele oferece dois tipos de suporte. O suporte é a interação, que é quando ele coordena as interações entre diferentes componentes do sistema, e o suporte é prestação de serviços comuns, que é quando ele fornece implementações reutilizáveis
de serviços que podem ser exigidos por diferentes componentes do sistema. Aí aqui a gente tem uma imagem exemplificando isso, onde o middleware ele está entre o componente de aplicação e o sistema operacional, nos dois lados, ele acaba sendo uma camada. Meu nome é Isabela, eu vou falar um pouco agora sobre a computação cliente-servidor. Os sistemas distribuídos que são acessados pela internet, eles normalmente são organizados como sistema cliente-servidor. Em um sistema cliente-servidor, o usuário ele interage como um programa em execução em seu computador local, como por exemplo um navegador web ou uma aplicação, interage com um programa em execução em um computador remoto, como por exemplo um servidor web. Esse computador remoto ele fornece serviços, como por exemplo acesso a páginas web, a sites, entre outros, que estão disponíveis para clientes externos. Uma arquitetura de cliente-servidor, a aplicação é modelada como um conjunto de serviços que são fornecidos pelos servidores e um conjunto de clientes que utilizam desses serviços. Os clientes eles precisam estar cientes dos servidores que estão disponíveis, mas não precisam necessariamente saber da existência de outros clientes. Bom, clientes e servidores são processos separados. Falando um pouco sobre clientes e servidores, o cliente ele solicita um determinado serviço através do envio de uma mensagem no servidor, enquanto o processo do servidor ele trabalha na solicitação. Então, o cliente ele fica livre para realizar outras funções, outras tarefas, enquanto o servidor vai trabalhar nessa solicitação. Já o servidor ele oferece serviços e a processos do usuário, ou seja, eles executam a tarefa solicitada e enviam uma resposta ao cliente, que traduz nos dados solicitados. Uma das vantagens de utilizar é que os recursos são centralizados e a maior facilidade de manutenção. E as desvantagens é a sobrecarga e possuir um único nó. Eu trouxe aqui um exemplo dessa utilização, que é sobre uma comunicação entre um navegador e um site que possui banco de dados ou outro banco relacionado. Eu trouxe aqui essa imagem, basicamente representa um navegador, que no caso a gente vai usar como exemplo o Firefox, e uma aplicação, que a gente vai utilizar um servidor. Então a gente vai estar usando o Firefox para estar acessando ao Google, por exemplo. E no momento que a gente acessa o endereço, o navegador ele vai carregar as informações através do HTML, do JavaScript e do CSS. E assim ele carrega a tela para que a gente possa utilizar o serviço. E após informar o serviço desejado, como por exemplo uma pesquisa do Google, o navegador ele vai fazer essa comunicação com o servidor web do Google, e esse servidor ele vai realizar uma consulta, seja no banco de dados ou um script de algum algoritmo inteligente, enfim, e após essa conclusão de processamento, ele vai devolver as informações para o navegador e assim a gente consegue obter o resultado da nossa pesquisa. Então esse foi um exemplo básico da utilização da computação cliente-servidor. Boa noite, eu me chamo Rodolfo, eu vou falar sobre padrões de arquitetura para sistemas distribuídos. Os projetistas de sistemas distribuídos precisam organizar seus projetos de sistema para encontrar um equilíbrio entre desempenho, confiança, proteção e capacidade de gerenciamento do sistema. Ao projetar uma aplicação distribuída, deve escolher um estilo de arquitetura que ofereça suporte aos requisitos não funcionais críticos de seu sistema. Nessa parte, a gente vai apresentar 5 estilos de arquitetura. A primeira arquitetura que a gente vai apresentar de sistemas distribuídos é a arquitetura mestre-escravos. Essa arquitetura mestre-escravos para sistemas distribuídos são comumente usadas em sistemas de tempo real, em que pode haver processadores separados associados à aquisição de dados do ambiente do sistema, processamento de dados, de gerenciamento de atuadores e computação. Um exemplo desse sistema distribuído, mestre-escravo, né, é um atuador que pode controlar uma válvula e alterar seu estado de aberto para fechado. Processos escravos são dedicados a ações específicas, como aquisição de dados vetor de sensores. Nessa figura aqui que a gente está mostrando aqui, ela ilustra esse modelo de arquitetura como modelo de um sistema de controle de tráfego em uma cidade, em que 3 processos lógicos são executados em processadores separados. O processo mestre é o processo da sala de controle, que se comunica com processos escravos separados e que são responsáveis pela coleta de dados de tráfego e gerência de funcionamento de semáforos. Agora eu vou falar para vocês a arquitetura cliente-servidor de 2 camadas.
Uma arquitetura cliente-servidor de 2 camadas é a forma mais simples de arquitetura cliente-servidor. O sistema é implementado como um único servidor lógico e também um número indefinido de clientes que usam esse servidor. Essa figura abaixo mostra 2 formas desse modelo de arquitetura. A gente vai falar sobre o modelo cliente magro e o modelo cliente gordo. Sobre o modelo cliente magro, ele representa a camada de apresentação implementada no cliente e todas as outras camadas, gerenciamento de dados, processamento de aplicação e banco de dados, são implementadas no servidor. A vantagem do modelo cliente magro é o seguinte: a simplicidade é gerenciar os clientes. Isso é um grande problema se houver um grande número de clientes, pois pode ser difícil e caro instalar em novos softwares em todos eles. Se houver um browser de web for usado como cliente, não é necessário instalar qualquer software. A desvantagem da abordagem cliente magro é poder colocar uma carga pesada do processamento no servidor e na rede. O servidor é responsável por toda a computação e isso pode levar à geração de tráfego significativo de rede entre o cliente e o servidor. A implementação de um sistema usando esse modelo, portanto, pode exigir investimentos adicionais na capacidade de rede e de servidor. Agora eu vou falar para vocês o modelo cliente gordo, em que parte ou todo o processamento de aplicação é executada no cliente e nas funções do banco de dados, e gerenciamentos são implementados no servidor. O modelo faz uso de processamento disponível no computador, executando o software cliente e distribui algum ou todo o processamento de aplicação e apresentação para o cliente. O servidor é essencialmente um servidor de transação que gerencia todas as transações do banco de dados. O gerenciamento de banco de dados é simples e não é necessário haver interação entre o cliente e o sistema de processamento de aplicações. Aqui eu vou falar para vocês um exemplo dessa situação de arquitetura cliente gordo, que é usado no sistema de banco ATM, que oferece dinheiro e outros serviços bancários para o usuário. Um computador mainframe é uma máquina poderosa que é projetada para o processamento de funções. Assim, ele pode lidar com um grande volume de transações geradas pela ATMs e outros sistemas de caixa de bancos online. O software na máquina de cada caixa realiza vários processamentos relacionados ao cliente associado com uma transação. Nessa imagem, a gente mostra a arquitetura cliente gordo para esse sistema ATM. Agora eu vou falar para vocês a outra arquitetura, que é a terceira que a gente está apresentando, chama arquitetura cliente-servidor multicamadas. Nessa arquitetura, as diferentes camadas do sistema, apresentação, gerenciamento de dados, processamento de aplicação e banco de dados, são processos separados que podem ser executados em diferentes processadores. Nessa imagem aqui, a gente tem a arquitetura de 3 camadas para o sistema Internet Bank. O modelo cliente-servidor de 3 camadas pode ser estendido para uma variante em multicamadas, na qual servidores adicionais são adicionados ao sistema. O sistema de multicamadas também pode ser usado quando aplicações precisam acessar e usar dados de diferentes bancos de dados. Nessa imagem, a gente tem a arquitetura de componentes distribuídos. Agora eu vou falar para vocês a quarta arquitetura, que é a arquitetura distribuída de componentes. Os sistemas de componentes distribuídos são dependentes do middleware, o qual gerencia interações de componentes, reconcilia as diferenças entre os tipos de parâmetros passados entre os componentes e fornece um conjunto de serviços comuns que os componentes de aplicações podem usar. Vou falar sobre esses benefícios de usar o modelo de componentes distribuídos para a implementação de sistemas distribuídos. É o seguinte: a primeira é a permissão do projetista de sistema atrasar decisões sobre onde e como os serviços deverão ser prestados. O segundo benefício é que uma arquitetura de sistema muito aberta, o qual permite a adição de novos recursos conforme necessário. O terceiro ponto é o sistema é flexível e escalável. É possível, o outro ponto, que é possível reconfigurar o sistema dinamicamente com componentes migrando através da rede conforme necessário. Isso pode ser importante,
onde estão flutuando padrões de demanda de serviço. Falando mais sobre arquitetura distribuída de componentes, os sistemas de mineração de dados são bons exemplos de um tipo de sistema no qual a arquitetura de componentes distribuídos é o melhor padrão de arquitetura para se usar. Um sistema de mineração de dados procura relacionamento entre os dados que são armazenados e uma série de bancos de dados. Nessa figura aqui, a gente tem a arquitetura de componentes distribuídos para um sistema de mineração de dados. A arquitetura de componentes distribuídos sofre duas grandes desvantagens. Elas são mais completas para projetar que sistemas cliente-servidor. O sistema cliente-servidor multicamadas parece ser uma forma bastante intuitiva de se pensar sobre sistemas. Eles refletem muitas transações humanas em que as pessoas solicitam e recebem serviços de outras pessoas que se especializaram em fornecer tais serviços. Uma outra coisa, o middleware padronizado para sistemas de componentes distribuídos nunca foi aceito pela comunidade. Diferentes fornecedores como a Microsoft, a Sun, desenvolveram middlewares diferentes e incompatíveis. Por último, eu vou falar sobre a arquitetura mais conhecida, né, que é a arquitetura ponto a ponto, mais conhecida como peer-to-peer. Nessa arquitetura, os sistemas ponto a ponto são sistemas descentralizados em que o processamento pode ser realizado por qualquer nó na rede. Em aplicações desse tipo, ponto a ponto, todo sistema é projetado para aproveitar o poder computacional e armazenamento disponível por meio de uma rede potencialmente enorme de computadores. Agora eu vou passar para vocês alguns exemplos, né? Tem uns que são mais antigos e outros são mais novos, e que a gente tem na nossa realidade, no dia a dia, né? Um desses exemplos é o sistema de compartilhamento de arquivo com base em protocolos GNutella e BitTorrent, são usados para trocar arquivos de PC. Esse famoso BitTorrent aqui é onde a gente baixa aqueles filmezinhos bacana, enfim, faz muita coisa para baixar nele. Os sistemas de mensagens instantâneas, como o ICQ, antigo ICQ e o Jabber, né, fornecem comunicação direta entre os usuários sem um servidor intermediário. Os serviços de voz sobre IP, conhecido como VoIP, como Skype, depende da comunicação ponto a ponto entre as partes envolvidas na chamada telefônica ou conferência. Mais sobre a arquitetura ponto a ponto, é adequado usar um modelo de arquitetura para um sistema de duas circunstâncias. Quando o sistema é computacionalmente intensivo e é possível separar o processamento necessário para um grande número de computações independentes. Um outro ponto é que sempre que o sistema envolver a troca de informações entre computadores individuais em uma rede e não for necessário que essas informações sejam armazenadas ou gerenciadas centralmente. Essa arquitetura descentralizada tem vantagem, pois é altamente redundante e, portanto, tolerante a defeitos, a desconexão de nós da rede. Essa arquitetura ponto a ponto permite o uso eficiente da capacidade por meio de uma rede. No entanto, os principais problemas que têm inibido o seu uso são as questões de proteção e confiança. A comunicação ponto a ponto envolve abrir seu computador para direcionar as interações com outros pontos, e isso significa que esse sistema poderia potencialmente acessar qualquer um de seus recursos. A fim de combater isso, é necessário organizar o sistema para que esses recursos sejam protegidos. Caso esse processo seja feito incorretamente, o sistema poderá ficar inseguro. Essa imagem aqui é para representar uma arquitetura peer-to-peer descentralizada. Vamos dizer que essa arquitetura está representando pessoas que estão compartilhando os arquivos via torrent e fazendo download. Cada ponto é um computador que alguém pode estar compartilhando ou está fazendo download de algum arquivo também. Olá, professor. Eu me chamo Israel e eu falarei um pouco sobre softwares como um serviço. Então, em modelos cliente-servidor, acontece que a gente precisa instalar no computador do cliente um programa que se comunique com o servidor. Eu coloquei entre parênteses aí a palavra SAG, que é o nome do RP que é utilizado na organização onde eu trabalho. E esse RP ele é responsável por gerir toda a instituição. Então, vários computadores da empresa precisam
fazer uso desse sistema. E esse sistema ele fica localizado em um servidor local, físico. E cada computador cliente que precisa acessá-lo tem que fazer uso de uma camada de apresentação, né? Tem que possuir uma camada de apresentação para dessa forma poder acessar o sistema que fica no servidor local. E só para contextualizar, é comum ocorrerem sobrecargas no servidor local devido a, por exemplo, rotinas de atualização ou correção de erros ou backups não agendados. E esses problemas de sobrecarga, entre outros, esses problemas de sobrecarga de servidores podem ser significativamente reduzidos usando-se um browser como software, né? É o famoso software que roda direto no navegador. Essa é uma definição bruta de um software como serviço, né? Exemplos de softwares como serviço, a gente pode dizer os correios, né, baseados na web, como o Gmail, Outlook, e aplicações de escritório, como a própria suite do Google, né, como o Google Docs, e a suite da Microsoft também, como o Word e semelhantes. Os elementos chaves de um SaaS são os que se seguem aí. O software ele é implantado em um servidor, né, ou vários servidores. Ele é acessado por meio de um browser, um navegador. Ele não é implantado em um PC local, né, diferente do exemplo que eu dei ali, do que é utilizado na organização onde eu trabalho. E o software ele é de propriedade e gerido por um fornecedor, e não pelas organizações, né, que usam software. Então, essas rotinas que eu citei lá no início, de atualização e correção de erros, isso são de responsabilidade do fornecedor de software, não da organização que está utilizando. E, por fim, o terceiro elemento-chave de um software como serviço é o fato de que os usuários podem pagar pelo software de acordo com a quantidade de uso que fizerem, ou então por meio de assinatura anual ou mensal, né? Assinaturas de contas de e-mail ou de ferramentas de escritório estão entre as mais comuns, né, dessa categoria. Em relação ao desenvolvimento de softwares como um serviço, o processo é bem parecido com outros tipos, né, de desenvolvimento de software, porém a construção ela não é conduzida pelos requisitos do usuário, né, mas por suposições do próprio provedor de serviço, sobre o que os usuários precisam. Assim, o software precisa ser capaz de evoluir rapidamente, depois que o provedor obtém o feedback dos usuários, né. Assim, aí faz sentido, né, o uso do desenvolvimento ágil, com suas entregas incrementais. Trata-se de uma abordagem interessante e comumente utilizada para softwares que devem ser implantados como serviço. Então, esses são os pontos de desenvolvimento de softwares como serviço. Para finalizar, alguns fatores que a gente precisa considerar na implementação, né, ou seja, no desenvolvimento de um SaaS, são gerenciamento de marcas, né, que você fornecer aos usuários, às organizações, a possibilidade de personalizar a interface de acordo com a sua própria identidade visual, né? E também regras de negócio e fluxos de trabalho, que cada organização possa, né, definir algumas regras, né, para gerir o uso do software como serviço. Extensões de banco de dados, né, que é você ampliar as possibilidades de uso e capacidade dos bancos de dados. E, por fim, o controle de acesso, né, que você fornecer a possibilidade de serem criadas contas individuais, de serem impostas restrições de acesso em decorrência do tipo de conta e coisas do gênero. Referências, e é isso. Muito obrigado.